Quando, em 1896, Aurélio da Paz dos Reis filmava a chegada de um comboio americano a Cadoços, dando do país uma ideia de modernidade, cerca de 20% da população ativa portuguesa trabalhava já na indústria. Mas os portugueses eram o povo mais analfabeto da Europa e o país atravessava uma fase de crise política. A partir de 1890, o ultimato instalou em Portugal, criando as piores expectativas em relação ao futuro. Estamos envolvidos numa crise económica e financeira terrível, quer dizer, que está constantemente a ameaçar uma situação de bancarrota, uma monarquia constitucional que é constantemente questionada, quer dizer, a ascensão lenta e que se irá manifestar nos anos subsequentes de um republicanismo que sairá vitorioso e uma monarquia que se vê completamente impotente para resolver esta situação. Era ainda a máquina a vapor que marcava a modernização. Nos transportes, nas fábricas, nos campos, para a debulha dos cereais e no mar para a pesca de selo. Mas a eletricidade fizera já as suas primeiras aparições. Consta que foi no dia 28 de setembro de 1878, na cidadela de Cascais, que os 15 anos do rei Dom Carlos foram festejados com luz elétrica. Apesar da instabilidade política, apesar da enormíssima instabilidade financeira, quer dizer, da procura desesperada pelo equilíbrio dos orçamentos, a verdade é que nós temos algumas capacidades de desenvolvimento de algumas áreas em Portugal. O primeiro diploma, que é de 1892, diz assim, mostrando a posição liberal do governo. O governo não fez mais do que garantir os interesses do Estado sem ofensa dos direitos individuais, especialmente dos de propriedade, conciliando estas exigências com a necessidade de deixar livre de quaisquer peias ou estorvos o exercício das novas indústrias e o seu pleno desenvolvimento. Na segunda década do século XIX, a Revolução Liberal permitiu o regresso ao país de liberais que no exílio tinham podido constatar a estreita ligação entre o desenvolvimento económico e os avanços da ciência e da técnica. E em breve, por iniciativa de Passos Manuel, era criada a Academia Politécnica do Porto, primeira escola não militar de engenharia no país, destinada ao ensino das ciências industriais e à formação de engenheiros civis de todas as classes, pilotos, oficiais de marinha, comerciantes, agricultores, diretores de fábrica e artistas. No jornal da Associação Portuense proclamava-se que a aliança íntima da ciência e da indústria é um dos poderes criadores das grandezas do século e que a indústria soube abandonar as vulgaridades da rotina para receber da alta ciência lições e inspirações sublimes. Mas o inquérito à indústria portuguesa descrevia-a como arcaica, rotineira, com baixo nível de mecanização, a permitir a utilização de uma mão de obra não qualificada, com percentagens elevadas de mulheres e crianças. Têxteis, conservas de peixe, transformação de cortiça e exploração de óleos e sabões eram então os principais componentes da incipiente indústria portuguesa. A criação do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria vai permitir um salto na modernização. O seu primeiro titular, Fontes Pereira de Melo, engenheiro militar e defensor de uma política de melhoramentos materiais, abriu cerca de 500 quilómetros de estradas, fez construir pontes, assegurou por meio de subsídios a navegação a vapor no Tejo e no Sado e entre Lisboa e os Açores. Contratou a construção do caminho de ferro internacional e introduziu no país a telegrafia elétrica. Esse ciclo foi um ciclo de desenvolvimento, foi um ciclo de dinamização e foi um ciclo onde é evidente a participação dos engenheiros na construção de infraestruturas, portos, rede viária, edificações de vários tipos e até em atividades industriais. Quer dizer, e onde os engenheiros assumem claramente uma importância ao nível da atividade política. É também um novo papel que o Estado assume nos diferentes países, que tem por missão não apenas o controle, mas também a definição de políticas públicas e a sua execução, e depois mais tarde as questões associadas ao desenvolvimento económico, e isso faz emergir grupos profissionais que vão ser os definidores e os executores destas políticas. Havia engenheiros de alto nível e de grande mérito nos quadros técnicos do Estado e que, portanto, o Estado apoiou esses engenheiros para poder
tratar com os engenheiros estrangeiros e para poder acompanhar a construção das obras públicas em Portugal. Portanto, era esse o ambiente quando se entrou no século XX. 1900. O século começa bem para a indústria portuguesa. Da Exposição Universal de Paris, uma fábrica portuguesa do setor têxtil, a empresa de fiação de Vizela, recebe um prémio pela sua produção de tecidos de algodão. O têxtil é então, aliás, a principal indústria nacional. Por essa altura faziam-se as primeiras experiências com os carros de tração elétrica em Portugal, dividindo os que saudavam o progresso e os que o temiam. No jornal O Século, a passagem do primeiro elétrico em Lisboa deu lugar a frases entusiásticas. Bravo, saudemos o progresso, a inspiração humana, o gênio investigador do homem, saudemos o progresso que passa. Em 1901, com a construção da Central Elétrica de Santos, o carro elétrico passava a ser uma realidade em Lisboa. Que tipo de centrais havia nessa altura? Eram em geral termoelétricas, mas as primeiras, porque eram as mais simples de instalar, eram pequenos grupos e mais próximas dos centros a eletrificar para iluminação pública e para transportes coletivos. No Porto, há 6 anos que os elétricos corriam com a energia fornecida pela central da Arrábida. A eletrificação, no entanto, caminha lentamente e quase sempre sob a orientação de técnicos estrangeiros. No final dos anos 20, a eletricidade chegará a todas as cidades e vilas, sendo utilizada sobretudo na iluminação pública e nos domicílios dos estratos sociais mais elevados, nos transportes públicos do Porto, Lisboa e Coimbra, além de, ainda timidamente, na indústria. Desde as Constituintes de 1911, o engenheiro Ezequiel de Campos, que foi um dos grandes pioneiros e doutrinadores da eletrificação, advogou a necessidade de um plano de eletrificação que fosse base para desenvolvimento agrícola e industrial do país. A criação em França da École des Ponts et Chaussées vem tornar a engenharia uma profissão independente e claramente separada da arquitetura. Uma ruptura que vai marcar as construções a nível dos materiais utilizados. Os arquitetos, de algum modo, por essa altura, ficam remetidos, ou eles próprios se remetem, para o primado da estética, se quiserem do belo ou do bonito, e os engenheiros são os homens da eficácia. Saídos das escolas com sólidos conhecimentos de resistência de materiais e teorias de estruturas, os engenheiros privilegiavam a escolha dos materiais técnicos à forma. Na passagem do século XIX ao XX, e sob a influência de Eiffel, que no Porto construirá a Ponte Maria Pia, alguns engenheiros portugueses vão usar o ferro na construção de obras, onde o belo se junta ao útil, seja em pontes ferroviárias, na Ponte de Dom Luís no Porto, ou no elevador de Santa Justa, em Lisboa. Fascina-me imenso a questão do elevador de Santa Justa, porque creio que é muito simbólico de uma atitude daquele momento. E aquele momento é justamente a passagem do século, não é? Ele é inaugurado no primeiro ano do século XX. E digo que é muito simbólico porquê? Porque, por um lado, assistimos à utilização crua, franca, do novo material. Portanto, todo o elevador é feito em ferro. Depois temos um compromisso estético, e é um engenheiro que está a trabalhar, é o Raul Mesnier du Ponsard, e esse compromisso estético revela-se onde? Naqueles ornamentos neogóticos. O terceiro aspecto que parece muito interessante no elevador de Santa Justa é o facto de a nova tecnologia, os prodígios da técnica e do progresso, servirem para potenciar qualidades de uma cidade tão caprichosa como a de Lisboa, a resolver a topografia acidentadíssima de Lisboa. Pouco depois, no entanto, a engenharia do ferro dá lugar à engenharia do betão. A evolução dos cimentos vai contar com esse suporte, quer experimental, quer já com um sentido, se quisermos, mais científico. E rapidamente se chega à descoberta da fórmula do betão armado. Portanto, a ideia de que se juntarmos o ferro com o betão, então aí temos um material que é resistente quer à tração, quer à compressão. O que quer dizer que era um material muitíssimo robusto. E depois daí, enfim, só para terminar, chegar às fórmulas do Freycinet, que acreditou que era possível trabalhar os dois materiais, portanto, o betão
e o ferro, na altura já não ferro, o aço, conseguir colocá-los com a mesma capacidade de esforço. E aí nasceu o betão pré-esforçado. Este ciclo também será imparável. Claro que ele tenderá a ganhar dinâmicas diferentes, consoante a postura das políticas centrais. E todos nós conhecemos bem como a política do Estado Novo é profícua nesse sentido, porque ao apostar nas grandes obras públicas, naturalmente que depois com o contexto da crise de 29, aposta também no desenvolvimento das edificações e materiais de construção e, sobretudo, no estímulo à engenharia ligada à construção civil. Como sabemos, o Estado Novo, que entretanto toma o poder através da Revolução de Maio, vai usar essa expressão, se quiserem, que o betão armado permite, num sentido de alguma monumentalidade ainda, e é por isso que o nosso modernismo não é exatamente um movimento moderno internacional e não radical, e vai usar essas possibilidades para construir as grandes obras públicas. Portanto, os anos 30 são claramente um tempo muito rico de experimentação em que as possibilidades dos materiais já são entendidos quase como uma gramática, como a possibilidade de criar uma linguagem própria. Já no final do século, a Expo 98 vai marcar o nascimento de uma nova arquitetura e também um novo salto na utilização de materiais. Assistimos ao surgimento, nesse quadro, de uma série de arquiteturas, enfim, digamos, mais extraordinárias, com aplicações de novos materiais ou de velhos materiais com novos sistemas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do pavilhão do conhecimento, que é uma construção realizada com betão branco, todo ele betonado de uma só vez. A celebrada pala do pavilhão de Portugal e, ao mesmo tempo, apostas com tecnologias, desenvolvendo sistemas antigos, mas com outras potencialidades. O caso da estação do Calatrava, enfim, toda ela vindo do solo, quase com aquele sistema muito animal, não é? Todas aquelas garras e chegando cá acima com uma estrutura de ferro, a fil, toda ela também pensada com um sistema modulado, expansível, que também nos recorda ideias de espaços estendidos, coberturas estendidas, com sistemas já de uma alta tecnologia de aço. O pavilhão Atlântico, enfim, com aquela cobertura, creio que constitui uma excelente aposta no século que agora iniciamos. No início do século, falar de indústria química era quase fatalmente falar de Alfredo da Silva e da CUF. Adubos compostos e químicos, massa de porgueira, ácido sulfúrico e superfosfatos são parte da produção de um grupo que não para de crescer. A indústria pesada está praticamente ausente e são as indústrias tradicionais, boa parte delas subsidiárias do setor agrário, que crescem, e uma delas, a mais importante porventura, é precisamente a indústria química. Como a União Fabril, dentro das suas atividades, está atenta às inovações que foram produzidas no campo dos adubos químicos e começa a produzir, com os resíduos dos óleos e com fosfatos, começa a produzir os primeiros adubos químicos. Doravante, com a CUF, e sobretudo a partir do momento em que ela iniciar a sua construção no Barreiro, também ela vai começar um ciclo para o desenvolvimento deste grandíssimo conglomerado industrial, um gigante industrial que naturalmente não parará de crescer, mas que beneficiam claramente das indecisões ou das decisões e das opções relativas ao desenvolvimento económico, porque vão beneficiar das leis proteccionistas agrícolas de finais do século XIX, nomeadamente a Lei de Elvino de Brito de 1898, uma lei claramente protecionista, favorecendo a produção nacional de trigo, proibindo a importação de trigo até ao esgotamento da produção nacional e, naturalmente, que isto acaba por criar um estímulo ao desenvolvimento e expansão e ao crescimento da indústria química. Em 1906, Alfredo da Silva compra terrenos no Barreiro e instala ali aquilo que virá a ser o grande complexo industrial da companhia. E ela vem ao Barreiro, descobre os terrenos para instalar uma fábrica de extração de óleos e verifica que no Barreiro se reúnem importantes condições que vão marcar o aparecimento deste complexo. Em primeiro lugar, disponibilidade de terrenos. Em segundo lugar, a existência nesses terrenos, que pertenciam a uma firma ligada à atividade das cortiças, de um porto de mar, um terminal ferroviário importante. Aí estavam reunidas todas as condições para
a realização de uma indústria relevante nesta área. A 5 de outubro de 1910 é implantada a República. O novo regime aposta na instrução e encarrega um engenheiro formado na Alemanha, Alfredo Bensaúde, de reorganizar o estudo da engenharia. Bensaúde vai lançar em Lisboa o Instituto Superior Técnico, ao mesmo tempo que no Porto é criada a Faculdade de Engenharia. E o técnico aparece-nos aqui precisamente com 5 áreas emblemáticas e que têm tudo a ver, de facto, com o desenvolvimento que nós experimentamos em Portugal. Quando é criado o Instituto Superior Técnico, é criada também a Escola de Construções e, portanto, os dirigentes republicanos, em vez do que se passava nos últimos tempos, anos da monarquia, onde havia uma aproximação entre as instituições de ensino superior e as instituições de ensino médio, criaram uma distância inequívoca, não é, entre estes dois tipos de instituições. Podemos colocar a hipótese que os dirigentes republicanos não aceitavam as hierarquias sociais unicamente baseadas na posse de bens económicos, não aceitavam também o acesso a esses bens que não fosse obtido por mérito próprio e, portanto, estavam muito voltados para hierarquias sociais com fundamento escolar. No mesmo ano em que em Portugal a República se substitui à monarquia, é inaugurado no Barreiro o cais privativo da CUF. Nessa altura, a companhia de Alfredo da Silva aumentou já o leque da sua produção. Temos aí as 3 linhas de desenvolvimento que são importantes. Os adubos, o ácido sulfúrico, que vai ser produzido a partir das piritos do Alentejo, a parte têxtil, que fornece a sacaria necessária para embalar o adubo. Atividades complementares. Aparece a parte dos transportes ligada essencialmente a um porto de mar. Em 1914, ano em que se inicia a Primeira Guerra Mundial, a CUF entra no setor metalúrgico. Ao contrário do que se passara noutros países europeus, em Portugal a industrialização não arrastara ao desenvolvimento de um setor metalúrgico nacional. Nas fundições, o pessoal técnico é maioritariamente estrangeiro e a maior parte da riqueza mineira do território é absorvida pelo mercado britânico, sendo o minério exportado em bruto. Em 1917, quase 90% das oficinas são de pequena dimensão e empregam menos de 20 operários. A Guerra de 14-18 vai modificar a situação. Tal como noutros setores da indústria e apesar das dificuldades de acesso às matérias-primas, as metalúrgicas portuguesas, momentaneamente livres da concorrência estrangeira, partem à conquista do mercado nacional. Na década de 20, fundam-se e ampliam-se fábricas e investe-se em novas técnicas. Enquanto a Casa Tubé Feteira, fabricante de limas, se mecaniza, a Duarte Ferreira cria no Trabagal uma unidade de aço vazado por processo elétrico única no país e Portugal passa a construir caldeiras, máquinas de ferramentas, máquinas para navios, motores. Data dessa década a criação da AJ Oliveira e Filhos, que anos mais tarde se tornará conhecida em todo o país através da produção em série de máquinas de costura. Não, isso já se não usa. Seja prática, recorra à eficiência da Oliva, a máquina de costura de Portugal. Oliva. Outro setor em desenvolvimento, na década de 20, é o portuário. País de extensa orla marítima, Portugal precisa de portos que permitam o acostar dos grandes navios. O primeiro desses grandes portos é Leixões, cujas obras de beneficiação arrancam em 1923. Ainda a obra não estava completa e já se começavam a fazer movimentos comerciais dentro deste porto, porque os navios desesperavam de continuar a estar à espera de boas condições para entrar na barra e, portanto, começaram aqui a movimentar. O que veio a criar necessidades de criar infraestruturas de raiz que permitissem aqui ter um porto comercial. Esse porto comercial começa a surgir com alguma pujança na década de 20. A 28 de maio de 1926, um movimento militar encabeçado pelo general Gomes da Costa põe fim à Primeira República. 2 anos mais tarde, Oliveira Salazar entra para o governo como Ministro das Finanças e instaura uma ditadura financeira que dá prioridade à eliminação do déficit orçamental, à estabilização do câmbio, à consolidação da dívida, à reorganização do crédito e, por último, ao fomento. Para o fomento, determina 3 condições essenciais: meios rápidos de transporte, crédito fácil e energia barata. Este início, ao final dos anos 20, princípio dos anos 30, gera uma multidão de acontecimentos e de decisões em Portugal, quer no que diz respeito à política financeira prosseguida, quer no que diz respeito às opções de desenvolvimento económico, que o Dr. Oliveira Salazar remete no que diz respeito à industrialização e áreas semelhantes para a iniciativa privada, resposta que de resto dá no primeiro Congresso da Indústria,
em 33, e como acaba por propiciar o desenvolvimento das grandes obras públicas. Leixões é apontado até como um porto que é comum que uma enciclopédia de tipo de intervenções feitas, porque como apanha um século de obra, veio utilizar estacas prancha, blocos, todo o tipo de estruturas que se veio utilizar pelo mundo fora, aqui acabaram por também ser utilizados. É que os portos normalmente estão localizados ao pé do mar, como é o caso de Leixões e posterior, portanto têm problemas principalmente de agitação marítima, mas por outro lado, quando são desenvolvidos para o interior, ou quando utilizam um estuário de um rio, estão próximos de zonas em que os solos não são de grande qualidade e, portanto, obrigam a intervenções complementares de reforço dessas qualidades do solo e fundações próprias que lhes permitam estabilidade. Estabilizada a moeda e equilibrado o orçamento, o Estado lança-se em empreendimentos, nomeadamente no melhoramento e construção de infraestruturas portuárias. A Leixões seguem-se, entre outros, Lisboa, Viana do Castelo, Aveiro, Setúbal, Funchal e Ponta Delgada. Em 1929, quando se fala na lei de portos, é mais a lei da exploração dos portos, porque é a necessidade de arranjar verbas que são extremamente voluptuosas para desenvolver as obras indispensáveis a que os portos deem resposta a nível nacional, de facto, às exigências de, em primeiro lugar, criar boas acessibilidades marítimas, portanto, ter sossego dentro do seu anteporto e nas suas docas interiores, para poderem entrar e sair com segurança e depois movimentar as cargas. As dificuldades encontradas na Primeira Guerra Mundial relativamente ao abastecimento de uma instalação periférica como era o Barreiro e relativamente às dificuldades colocadas à própria exportação de alguns produtos fazem que Alfredo da Silva se interesse pelo desenvolvimento naval. Este estaleiro esteve concessionado à CUF, começou por ser aqui os estaleiros da CUF, que foi, depois do Arsenal, o primeiro, e do Perry & Son, o primeiro e grande estaleiro que nós tivemos, quer na área da construção, quer na área da reparação. Ao longo destes primeiros anos do Estado Novo, vamos assistir ao desenvolvimento de obras de engenharia notáveis, associadas, por um lado, às redes viárias, associadas aos portos, mas também à construção naval, quer dizer, e sobretudo depois no que diz respeito ao grande impulso conferido à indústria da construção naval, à construção dos fases de guerra. O contratorpedeiro Tejo faz parte da série de 5 contratorpedeiros mandados construir pelo governo português para a execução da primeira parte do programa naval. Navios de grande poder ofensivo, medem 98 metros de comprido e deslocam 1.621 toneladas. Embora grande parte da construção naval se destine à pesca, a evolução técnica neste setor assentou-se sempre mais na adaptação da tecnologia importada do que na criação nacional. É o caso da motorização das traineiras. Nos anos 20, dá-se em Portugal a introdução das primeiras traineiras motorizadas, que foi, como se calcula, uma tremenda revolução. As traineiras motorizadas substituem os velhos cercos e as traineiras de cercar para bordo, que eram munidas de redes de cercar para bordo e com propulsão a remos apenas. A evolução depois foi um pouco mais lenta e relaciona-se um pouco mais com os instrumentos de detecção de pescado, muito importante, de detecção dos cardumes, que começaram a rarear, tornando a pesca um pouco intermitente e incerta. Aqui vê-se a quilha e aqui ao fundo. E entre a quilha ao fundo, o que está a marcar aqui é peixe. A cor vermelha mais forte é a quilha. E aqui é o fundo. Do fundo para cima, a peixe. Este é o sonar. A sonda vê o peixe ao vertical e o sonar vê ao longe. Posso ver o peixe, detectar primeiro o peixe no sonar e na sonda.
Este aparelho é obrigatório também, porque tem aqui o sinal de alarme. Deus queira que nunca aconteça, mas se acontecesse um desastre qualquer e eu, como tivesse tempo de chamar ou pedir socorro no BHF, carregava aqui nesse botãozinho, abria isto, carregava, e ele estava a dizer aos meus colegas todos, que são obrigados a ter o rádio no canal 16, a dizer que esta embarcação estava a pedir socorro. E eles, porque o próprio aparelho dá a latitude e a longitude do barco, queria dizer que sabia onde que estava, e este barco estava em perigo. A introdução do arrasto na pesca do bacalhau dá-se em Portugal apenas em 36, 30 anos depois do primeiro arrastão francês ter demandado os bancos da Terra Nova. A pesca à linha com dories, isto é, arriando dories, pequenas embarcações do navio-mãe, onde ia um pescador a bordo pescando à linha isolado no seu dory, que é uma singularidade portuguesa. Os nossos pescadores diziam, eu sou o capitão do meu dory. Também dava jeito ao Estado, na medida em que legitimava e auxiliava o sistema de exploração intensiva do trabalho e atiçava a competição entre os homens. Os anos 30 e 40 são anos de renovação da frota pesqueira. A propulsão a vapor é substituída pelos motores a diesel, num vasto plano de modernização da frota do arrasto, de acordo com a orientação do Estado Novo de privilegiar as pescas do bacalhau e do arrasto do alto. O programa de reorganização e de fomento da frota do bacalhau, empreendido pelo Estado Novo a partir de 1934, é um programa claramente político e que recolhe em escritos universitários do próprio Salazar os seus primeiros fundamentos. É um programa político de prevenção da escassez do abastecimento. E há toda uma iconografia da grandeza que o Estado Novo monta à volta do ressurgimento, que é um termo aplicado pela propaganda e de retoque fascista, do ressurgimento da frota bacalhoeira. Através do engrandecimento da frota, o Estado Novo sugere, insinua o reencontro da nação com o mar. O pescador de bacalhau é um pescador marinheiro, nunca é designado como simples pescador, é o navegante, o argonauta. Há toda uma encenação simbólica e épica à volta do ressurgimento da pesca que, alegadamente, só o Estado Novo tiver a capacidade de promover, reencontrando o mar com a nação e a nação com o mar. A construção naval manteve-se durante décadas como uma das indústrias de ponta em Portugal, nomeadamente com a entrada em funcionamento já nos anos 60 da Lisnave e estaleiros da Margueira. O estaleiro da Margueira foi feito em terreno conquistado ao rio, foi uma grande obra de engenharia civil, construiu-se a maior doca seca do mundo e a Margueira, quando foi lançada, que foi no final dos anos 60, o sucesso da Margueira deu um novo fogo ao Grupo CUF em todos os aspectos e muito em particular no aspecto técnico, no aspecto da preparação de novas formas de trabalhar a metalomecânica, bem como também de novas formas de gestão. O setor encontra-se agora em recessão, incapaz, como outros estaleiros europeus, de suportar a concorrência asiática. Eu não sei se há alguma indústria no mundo onde mais de 60% da oferta está concentrado numa área geográfica, que é o Extremo Oriente. Também na reparação, a zona da Malásia, a Singapura, oferece neste momento também uma oferta que é brutal e é desigual, e isso traz enormes dificuldades de concorrência aos estaleiros europeus e naturalmente também aos nossos. Desde o fim da Primeira Grande Guerra, o grupo dito dos industrialistas, em que se contavam vários engenheiros, vinha reivindicando a organização científica do trabalho, o progresso tecnológico e a concentração industrial. Outro grupo importante, dos neoficiocratas, defendia um modelo de desenvolvimento assente na modernização, revalorização da exploração agrícola e reforma da estrutura da propriedade. O discurso oficial, esse, é sobretudo marcado por uma retórica ruralista. Salazar, que já antes de entrar para o governo defendia que Portugal deveria ser o magnífico pomar e a esplêndida horta da Europa, reafirmaria no governo a primazia da agricultura, mas recusaria a proposta de reforma agrária e agrícola avançada pelos neoficiocratas. Em 1930 é criada no Ministério da Agricultura a Junta Autónoma de Hidráulica Agrícola, incumbida de desenvolver planos de estudos e projetos e de realizar obras de hidráulica agrícola que nas décadas seguintes se multiplicam no país.
Em abril de 1937, foi organizado o Plano de Obras abrangendo os estudos de 1935. Foi um despacho de Sua Excelência ao Presidente do Conselho, Dr. Oliveira Salazar, que determinou a elaboração desse plano, concebido e executado à luz dos princípios nele fixados por Sua Excelência. A rega é considerado magno problema de interesse simultaneamente económico, social e militar, que, como nenhum outro, contribuirá para a valorização do património nacional, para a criação da riqueza pública, para a absorção do nosso sucesso demográfico e para o desenvolvimento do comércio interno e externo do país. É pensamento dominante da administração de nada se fazer sem plano, de o não modificar em plena execução e de o não deixar em meio para o trocar por programas a que chamarei de apetites. Podemos encontrar duas fases importantes na história da hidráulica agrícola ao longo do século XX. Um primeiro momento que tem a ver precisamente com os anos 30, com o desenvolvimento das primeiras obras de irrigação, sobretudo na área do Ribatejo, e depois mais tarde, naturalmente, com o plano de rega do Alentejo, a partir de 57, anos 60, até chegarmos hoje em dia ao Alqueva. É uma obra também acarinhada pelo Estado Novo, uma obra que colherá vários benefícios, que será considerada prioritária em muitas áreas e que, inclusivamente, acaba por receber para a irrigação, quer de Sorraia, quer de Ideina, quer de Luís, de verbas do Plano Marshall. O golpe de Estado de 28 de maio, que põe fim à Primeira República, vai jogar a favor dos engenheiros. Na verdade, em 1926, a Academia estava em greve na sequência da decisão da República de conceder o título de engenheiro auxiliar aos estudantes saídos da Escola de Condutores, decisão imediatamente contestada pelos estudantes do técnico, com o apoio de toda a universidade. Após o 28 de maio, os licenciados pelo Instituto Superior Técnico veem garantida a proteção legal do título de engenheiro, que em 1930 é estendida às colónias. Quando veio o Estado Novo, então aí, sem qualquer espécie de equívocos, desaparece o título de engenheiro auxiliar, portanto é consagrado, portanto, o ensino já nessa altura ascendente e bem-sucedido da engenharia, do ensino superior da engenharia, portanto, criado com a Primeira República, e de facto é um ensino que passa a ser particularmente acarinhado. Ainda em 30, o Instituto Superior Técnico é integrado na recém-criada Universidade Técnica de Lisboa e inicia-se a construção de novas instalações sob orientação do seu diretor, Duarte Pacheco, um licenciado pelo Instituto que ocupara já a pasta da instrução. Ele mesmo, antes de ser diretor do técnico, já andava metido na Câmara à procura de locais para as instalações do Instituto Superior Técnico. E, portanto, quando chegou o diretor, o projeto estava na sua cabeça. Onde arranjar dinheiro? Teve uma ideia genial. Foi a ideia de utilizar o dinheiro que o Estado podia dar-lhe para a construção da nova escola na aquisição de quintas à volta do atual terreno do Instituto Superior Técnico, esta zona da cidade. O Estado deu-lhe 20 mil contos. Ele tratou de urbanizar esses terrenos, vender esses terrenos, com o dinheiro construir o técnico. Os engenheiros, aliás, apoiam-se no regime e apoiam-no, desenvolvendo um trabalho doutrinário que culmina na realização do primeiro Congresso de Engenharia. É um Congresso de Engenharia realizado em 1931, onde surgem pela primeira vez e de forma consistente os engenheiros apresentando-se como portadores de um projeto para o país, que não antagonizava, digamos, o regime, o novo regime que ainda não era corporativo, porque ainda não tinha sido constitucionalizado, digamos, através da Constituição, mas, enfim, era já um regime conservador, intervencionista, relativamente anticapitalista, enfim, de certa forma anticapitalista, corporativista, se quisermos, e os engenheiros assumem-se pela primeira vez com um projeto e com um modelo de desenvolvimento. Entre 11 e 36 é o período da ofensiva em que os engenheiros, estes jovens engenheiros saídos do técnico, tomam imensas iniciativas, têm imensos engenheiros no governo e em determinados lugares que lhes permite a consolidação como grupo com determinado perfil. É também nos anos 30 que, pioneira, uma mulher se aventura no mundo da engenharia em Portugal. A engenharia torna-se civil no final do século XIX e as primeiras mulheres só entram, a primeira mulher entra nos anos 30 e entra justamente para o curso de engenharia civil. E depois, durante muitos anos, elas são da ordem da unidade, 1, 2, 3, 4, 5, e depois, a partir dos anos 60, é que a coisa se pode dizer que se massificou. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, cargo que mais tarde acumulará com o de Presidente da Câmara de Lisboa,
Duarte Pacheco é o rosto visível de uma grande aposta nas pontes e vias públicas e, nomeadamente, no melhoramento dos acessos a Lisboa. Não se teria desenvolvido a oferta tecnológica sem se desenvolver a procura. E esse foi o grande mérito do ministro Duarte Pacheco. Os anos 30 vão ser marcados por grandes obras de reparação e expansão da rede viária nacional, com mais de 500 km de novas estradas nacionais e melhoria das grandes vias de tráfego internacional. A engenharia civil está em alta e o Estado vai assim diminuir o desemprego e unificar o mercado nacional, propiciar a explosão do transporte automóvel e da caminhonagem, com a capacidade que lhe garante uma política de expropriações exercida com mão de ferro. É evidente que esse sistema só foi possível com um suporte político muitíssimo forte, enfim, que ainda decorre daquela ação teórica, mas ao que parece bastante eficaz, do engenheiro e ministro Duarte Pacheco, que imprimiu um ritmo na Câmara e naturalmente também secundado por um Estado com um grande poder, que permitiu ações conjuntas, como seja o caso do bairro de Alvalade. Quer dizer, hoje em dia seria impossível fazer uma coisa daquelas, quer dizer, todo aquele terreno foi expropriado e foi a Câmara que decidiu como é que aquele espaço ia ser utilizado. E só, de facto, com sistemas desses ou parecidos é que é possível controlar a distribuição do solo. Anos mais tarde, em 63, e por diferentes razões, um outro engenheiro vai quebrar o habitual anonimato da profissão, Edgar Cardoso. Ele construía ele próprio modelos físicos nos quais se apoiava para poder prever o comportamento das estruturas que concebia. Além disso, era um homem que concebeu pontes de grande beleza e extremamente originais. O projeto para a Ponte da Arrábida atrai a atenção não só dos portugueses, mas de técnicos estrangeiros e granjeia a Edgar Cardoso merecida notoriedade. Apesar da qualidade demonstrada pelos engenheiros portugueses, será uma empresa norte-americana a construir a ponte sobre o Rio Tejo em 1965. Mas também aí houve intervenção da engenharia portuguesa. O engenheiro Ferri Borges imaginou um método adequado aos computadores digitais e esse método foi proposto aos americanos, os americanos acabaram por aceitá-lo. Mostra o papel que o Laboratório Civil teve nessa fase. Anos mais tarde, no final da década de 90, a segunda ponte sobre o Tejo, integrada no projeto da Expo 98, viria a ser também de concessão estrangeira. Santa Bárbara bendita, Desde o início do século XX que uma vasta atividade mineira se estendia por todo o país. Piritos com baixo teor de cobre, matéria-prima para o ácido sulfúrico em São Domingos, Lousal, Aljustrel e Caveira, ouro em Jales, prata, cobre e chumbo nos filões das Beiras, antimónio e ouro a sul de Valongo, carvão no Cabo Mondego e São Pedro da Cova, ferro em Moncorvo, Ourada e Monges, manganesa em Ferragudo e Balança. A maioria das concessões estava nas mãos de estrangeiros, como estrangeiros eram os técnicos que dirigiam as explorações, já que com mais de 300 concessões mineiras, Portugal formará apenas cerca de 30 engenheiros de Minas. A criação pela República do Técnico e da Faculdade de Engenharia do Porto irá alterar este quadro, ao mesmo tempo que se verifica o aumento de produção das minas de Aljustrel, Lousal e São Domingos, cuja pirite se destina em grande parte à produção de ácido sulfúrico e fosfatos, na CUF do Barreiro, ou na SAPEC, em Setúbal. As cinzas de pirite que saem dos fornos transformaram-se num rico minério com cerca de 60% de ferro que a siderurgia aproveitará. Das torres de Gruva sai o ácido sulfúrico a 60 graus Beaumet, que é refrigerado e armazenado antes da sua utilização no fabrico do ácido fosfórico e do superfosfato. Esta é a unidade de fabrico do ácido fosfórico. Matérias-primas.
ácido sulfúrico e fosforito importada do norte da África. Em exploração desde meados do século XIX, as minas de carvão de São Pedro da Cova, como as do Pejão e de Cabo Mondego, foram objeto de intervenção estatal durante a Primeira Grande Guerra, de modo a suprir as carências resultantes do conflito. No entanto, terminada a guerra, verificou-se o decréscimo da produção, recomeçando o país a importar carvão. Nos anos 30, São Pedro da Cova sofreu nova reestruturação, com o acréscimo de engenheiros ao seu serviço. Mas o carvão nacional não apenas não era competitivo a nível internacional, como a sua fraca qualidade não permitia a produção do coque necessário a uma verdadeira siderurgia. Também nos anos 30, na Penasqueira, considerada um exemplo de boa engenharia, foram descobertos 5 novos filões mais ricos que os anteriores. A procura do wolframio no início da Segunda Guerra Mundial fomentou o desenvolvimento da mina, que veio depois a sofrer profunda crise com a suspensão da exploração imposta ao governo português pelos aliados. Retomada a exploração, o bom traçado da mina permitiu a sua sobrevivência, com a mecanização a compensar o decréscimo de mão de obra desviada para a imigração. Quase centenária, a Penasqueira é hoje com Neves Corvo, uma das raras minas ainda em exploração em Portugal, apesar de algumas dificuldades. A Penasqueira é vítima de um processo de dumping praticado pelos chineses, que colocaram no mercado produtos intermédios da linha do tungstênio a preços mais baixos do que os próprios concentrados. E Penasqueira tem sobrevivido porque ela é a mina que produz melhores concentrados no mundo. Situação diferente é a de Neves Corvo, descoberta em 77 e começada a explorar em 88. Neves Corvo é uma das mais importantes minas de cobre a escala mundial e também, surpreendentemente, de estanho. O estanho já esgotou e resta o minério de cobre com um teor ainda relativamente elevado, embora na casa dos 5%, mas temos que ter em conta de que é uma mina relativamente profunda e, portanto, os seus custos de produção são castigados, são onerados por esse fator e por outros mesmo. Além deste do cobre, estão definidos recursos, ainda não reservas, consideráveis, da ordem das várias dezenas de milhões de toneladas de minérios que chamam os minérios complexos, cujo objetivo principal, o metal principal, é o zinco, algum chumbo e prata. Também na mina, a informática veio criar novas formas de trabalho. Viemos para aqui todos muito jovens e a maioria de nós o primeiro emprego. E foi cá que nós aprendemos, a formação foi-nos dada cá. E a principal formação é depois a prática, é o contacto com os equipamentos e é as asneiras que nós cometemos e depois que nos ajudam para o futuro para nunca mais acontecer. Temos aqui estes 2 computadores que nos dão aquilo que é o nosso trabalho, que é o sumo do nosso trabalho, que em termos de alimentação temos este valor que é o que está a alimentação, neste momento ronda mais ou menos 5% de cobre, temos o concentrado que é 24%, que está espetacular, a recuperação. E o nosso rejeitado está a 0,5, está impecável. O valor da produção do mineral que já foi aqui explorado já anda na casa, ou talvez já ultrapasse os 500 milhões de contos. 500 milhões de contos a partir do nada. Porque quando se falamos numa fábrica que produz, sei lá, automóveis ou uma componente, ou menos, sim, mas o que é que se paga para sair dali? Aquilo tem um grande valor na exportação. Mas foi... Não, aqui a criação, a riqueza é desde o zero praticamente. Está a ver? E o impacto que tudo isto tem, esta mina tem um impacto na economia do Baixo Alentejo, direto ou indiretamente, na ordem dos 50%. Menos agradável poderia ser o impacto ambiental, mas tendo a mina entrado em elaboração após a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, a legislação comunitária obrigou à tomada de medidas que minimizassem esse impacto. O que se explora na mina é o minério. O minério aqui, neste momento, tem 4-5% de cobre. Mas isso não tem valor comercial. Tem que ser concentrado, tem que ser moído, tem que ser tratado na designada lavaria. Há toda uma parte que nós podemos considerar como estéril, porque não tem substância útil, e que é rejeitada. E isso tem uma componente, essencialmente, de sulfuretos,
têm que ser depositados a algures. Se ficam ao contacto com o ar, oxidam-se facilmente, dão ácido sulfúrico, a água das chuvas e arrastam os metais, põem-os em solução e lá vão a contaminar o nosso ecossistema, o ambiente natural. Então, a melhor maneira de os preservar é numa bacia, esta bacia de estéreis que ocupa uma área superior a 100 hectares, onde se depositam esses estéreis, camada sobre camada, por baixo d'água, para evitar a oxidação. Apesar da política de neutralidade, Portugal não passa incólume pela Segunda Guerra Mundial. O bloqueio económico provoca a carência de combustíveis e a quebra de importações, quer de matérias-primas, quer de máquinas, equipamentos e géneros alimentícios. Sem mercado de exportação, muitas minas reduzem a elaboração e despedem os seus trabalhadores. O mesmo se passa em outros setores de atividade, dando aso a greves operárias e motins rurais, ao mesmo tempo que cresce a esperança que, em caso de vitória dos aliados, caia também o regime saído do 28 de maio. Paradoxalmente, surgem também condições favoráveis para a indústria. Sem a concorrência de capitais e produtos estrangeiros, constituem-se novas sociedades industriais, provocando um aumento significativo da percentagem de mão de obra industrial. Mas a guerra torna também evidentes as fragilidades estruturais da economia portuguesa, nomeadamente o déficit da produção elétrica. Não admira assim que a eletrificação seja a grande preocupação do Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria, um engenheiro que presidirá o Conselho Superior de Eletricidade, Ferreira Dias, que já em 31, no Congresso dos Engenheiros, defenderá a necessidade de criação de uma rede elétrica nacional. Ele tinha uma concepção pouco utilitária no sentido da utilização da eletricidade pelas pessoas, mas sobretudo como um investimento para a indústria. Não era um homem do regime, embora tenha sido subsecretário de Estado e depois ministro da Economia. Era um homem em quem o Salazar, que também apreciava isso, reconhecia isenção e competência. Poderia haver um conflito entre a autoridade científica do profissional e a autoridade burocrática da organização. No caso da engenharia, eu penso que isso não se põe, porque a autoridade burocrática está também interiorizada pelo próprio engenheiro. Ele é um homem treinado e preparado para ser um homem de organização. Para Ferreira Dias, a própria construção de centrais e linhas de transporte há de decorrer paralela com o desenvolvimento das instalações fabris. O plano de eletrificação dará origem à Lei 2002 de 26 de dezembro de 44, que consagra a opção pela energia hidráulica como base da reorganização industrial, consagrada pela Lei 2005 de Fomento e Reorganização Industrial, onde se traçam as linhas políticas relativas às indústrias de base. Essas indústrias eram grandes consumidoras de eletricidade e, portanto, permitiam aumentar o consumo de eletricidade e, assim, construir grandes aproveitamentos hidroelétricos que eram os mais económicos e que, portanto, permitiam vender eletricidade a custos mais baixos. Por outro lado, a construção desses aproveitamentos, que implicava indústrias da construção civil e de metalomecânica, de eletromecânica, poderia ser feita em grande parte pela indústria nacional. E isso também era um fator de desenvolvimento. Nessa linha, o Governo compromete-se a promover a instalação de centrais elétricas onde o exigirem, não só a reorganização e fomento industrial e eletrificação das linhas do caminho de ferro, mas também a rega e outras aplicações de interesse agrícola, o consumo na iluminação, gastos domésticos e industriais. Os engenheiros penso que se apercebem perfeitamente de qual é o problema do país. O país não pode progredir nem pode desenvolver-se apenas com base na agricultura, que é um bocado as teses que vêm do Oliveira Martins, chamadas neofisiocratas. Esse desenvolvimento tem que ser lançado através de um processo de industrialização. Esse processo de industrialização tem que conseguir trazer para o seu lado a agricultura. Em linha de rumo, escreveu Ferreira Dias que a guerra, esse monstro de que falava Vieira, tem sido minha aliada nesta campanha de mostrar aos portugueses o caminho da indústria. De facto, foi a posição que Portugal teve na guerra, mas que, apesar de tudo, com todos os bloqueios, mostrou à exaustão àqueles que eram mais renitentes à ideia de indústria, que o país era demasiado débil e que, afinal, aquilo que eles procuravam defender, que era a nação, porque era uma ideologia basicamente nacionalista, podia ser posta em risco por inação e, portanto, foi habilmente aproveitada, digamos, pelos engenheiros, neste caso pelo Ferreira Dias, mais uma vez como grande protagonista, embora por trás dele houvesse uma série de gente a trabalhar, que conseguem, nesse período, de facto, fazer aprovar, mesmo já no fim da guerra, sucessivamente a lei da eletrificação do país e a lei do fomento e reorganização industrial, que no fundo fica como o único grande projeto de industrialização do Estado Novo.
Em 48, um outro aliado surgiu a ajudar a criar esse caminho. O Plano Marshall, criado em Washington para apoiar a recuperação económica de uma Europa devastada pela guerra. O auxílio atribuído pelo Plano Marshall contribui para o arranque do processo de industrialização e modernização tão caro aos engenheiros, nomeadamente para a construção das necessárias barragens. O Ezequiel de Campos que dizia que se não conseguisse assistir, salvo erro, à construção, à inauguração da barragem do Carrapatelo, gostava de ser enterrado nos fundamentos da barragem para poder sentir a água que iria produzir a eletricidade para as fábricas que um dia iriam funcionar. Está criado um clima, está criado um ambiente que tem muito a ver com esta compreensão das fragilidades nacionais. Que embora o Dr. Oliveira Salazar claramente sempre tenha preferido o setor agrícola, sempre tenha preferido um país agrícola, acabe por pragmaticamente reconhecer a indispensabilidade da industrialização do país. Isso parece-me óbvio. Porque ele o testamento político deixa nos erros e fracassos da era política. E ele refere explicitamente que se lhe dessem a escolher, ele continua a escolher a agricultura como forma de enriquecimento e desenvolvimento. O próprio Salazar, naturalmente que aceita como inevitável o progresso e a modernização feita através da indústria. Porque era a forma, de facto, de servir de válvula de escape a uma agricultura que já não conseguia resolver os problemas dos portugueses, os problemas mais básicos, portanto, desde as questões da alimentação. Não é? Será finalmente a mudança política introduzida pelo 25 de abril de 1974 a acelerar uma eletrificação nacional que estava longe de completa. Conseguiu, mais depressa do que antes, terminar a eletrificação do território em Portugal, que vinha-se arrastando por força de fracos subsídios que o Estado sempre lhe deu, porque a eletrificação de pequenas povoações é sempre um empreendimento pouco rentável, não se paga a si mesmo, tem que ter subsídios cruzados e, portanto, normalmente procurava-se investimentos mais rentáveis. No início dos anos 60, a energia produzida nas diversas barragens totalizava mais de 90% da eletricidade usada no país. A situação foi-se, entretanto, invertendo e, 20 anos depois, a produção de origem térmica voltava a tornar-se mais importante que a resultante do aproveitamento dos rios. Era mais económico utilizar centrais termoelétricas alimentadas a fuel-óleo, portanto uma novidade, para regularizar a energia hidroelétrica. Porque a energia hidroelétrica, como se sabe, nós sabemos como é caprichosa a chuva, irregular, não tem uma regularização. E enquanto o consumo é regular, todos os dias é necessário energia, a cada momento é necessário energia, há épocas como o verão, há anos secos, extremamente secos, em que a produção hidroelétrica, por exemplo, se reduz a metade. Na década de 40, os engenheiros fazem definitivamente parte da elite dirigente do país e a engenharia portuguesa continua a dar passos em frente.